Alexandre está entrando aí. Beleza? A gente vai usar o Sérgio Medeiros, boa tarde. A gente vai usar essa plataforma e só para fazer um alinhamento aqui, essa foi uma iniciativa que o Nexus e o Escritório de Negócios tiveram aqui do Parque Tecnológico, para a gente levar um pouco de informação com praticidade, com rapidez aí para vocês, para que a gente possa dar alguma orientação aí com relação a essa enxurrada de coisas que estão vindo pelo WhatsApp, pela internet, pelo e-mail. É um carrilhão de portaria. Então a gente achou por bem aí, né, Alexandre? A gente fazer uma reunião, fazer um encontro com vocês para trazer alguns esclarecimentos. Bom, nós convidamos aí a Alexandra, o Anderson, o Manuel. Ale, quer fazer algum posicionamento antes de eles se apresentarem? Legal, gente. Marcelo, obrigado aí a todos os especialistas que aceitaram o nosso convite. Acho que o Marcelo já adiantou bem o nosso objetivo, né? A gente sabe que é aí um momento com diversos desafios, né? Mais desafios aí na vida do empresário e da empresária, que já é cheia de desafios. Mas a gente queria a gente está acompanhando que existem vários webinars, né? Como o Marcelo comentou, uma enxurrada de informações aí no nosso WhatsApp ou em outros canais, e a gente queria realmente entregar valor aí real para vocês, né? Então a ideia, aproveitem que a ideia que a gente aí alinhou com os especialistas é uma coisa mais prática, né? Então aqui a ideia não é discutir aí conceitos, etc. A questão é ajudar vocês em trilhar aí um plano de ação ou um caminho mais concreto. Então é isso. O Marcelo já adiantou, eu e ele ficaremos aí nessa mediação. Eu acho que seria interessante a gente usar o canal do próprio chat para perguntas, porque aí eu e o Marcelo a gente consegue ir ajudando aí os especialistas, tá bom? É isso, Marcelo. Beleza, pessoal. Então, sem perder tempo, ladies first. Alexandra, apresenta aí para a gente. Tá joia. Primeiro, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite aí do Parque Tecnológico, da Nexus, para ajudar um pouquinho a nossa experiência de alguns anos aí na área da tributária. Eu sou especialista em comércio exterior, dentro da minha consultoria, que eu já atuo mais de 13 anos, eu atuo com especialista tributária em comércio exterior e na captação de investimentos, reduções tarifárias. Atuo também no processo de internacionalização de empresas e também estou à frente da área de comércio exterior e relações internacionais da Fiesp e do Ciesp. E por conta disso a gente acaba tendo bastante informação, tive bastante informação nos últimos dias, e como o Alexandre e o Marcelo colocaram, a gente que conhece do assunto fica confuso quando começa a olhar uma série de portarias e resoluções e exatamente a gente não sabe o que está funcionando ou não. Então, eu acho que a gente tem alguns temas importantes aqui para falar com relação à questão tributária de imposto de tributo federal e FGTS, tributos estaduais que ainda não saíram efetivamente algo que possa contribuir com a empresa, mas tem algumas propostas que a gente pode discutir aqui, se for de interesse de vocês, como também obrigações acessórias tributárias, e especificamente se alguém tiver alguma dúvida relativa ao comércio exterior em questões tributárias, também estou à disposição para esclarecer. É isso. Anderson. Olá, pessoal. Meu nome é Anderson, tá? Sou empresário contábil já há 23 anos. Hoje tenho uma empresa de desenvolvimento de soluções contábeis e fiscais voltada para a área de inteligência, tá? E assim, desde da iminência da chegada do coronavírus no Brasil,
eu venho acompanhando aí as medidas por parte do governo, a fim de orientar os empresários na condução dos seus negócios da melhor maneira possível aí, para que a gente consiga atravessar esse cenário. Como a Alexandra falou, não está sendo fácil até para nós, especialistas, porque assim, estão sendo editadas muitas normas e muitas delas o empresário não sei de conseguir aí enfrentar o problema, eles tentam colocar em prática de forma precoce, muitas vezes, porque a gente não tem regulamentação. Então, assim, a gente está aqui para tentar esclarecer isso, ver o que é possível, o que já está regulamentado, o que já dá para ser feito, tá? Então, eu acho que a ideia do bate-papo é essa, tá? Estou aí à disposição. Legal, obrigado, Emerson. Manuel? Boa tarde a todos. Inicialmente, aí, parabenizar o Marcelo, do Escritório de Negócios do Parque Tecnológico, a Nexus, né? Meu boa tarde a todos. Meu nome é Manuel de Almeida Henrique. Eu sou sócio fundador da Henrique Consultoria Tributária. Por conta disso, acho que é desnecessário até tecer maiores comentários, né? A nossa especialidade realmente é voltada à área de tributos, né? Até por conta da minha própria formação, eu vim do governo, né? 30 anos na Secretaria da Fazenda, então exercemos funções desde delegado regional tributário, diretor em São Paulo, instrutor da Escola Fazendária, né? Então é um assunto assim que a gente gosta bastante. E como já foi dito aí pelos meus colegas, né, a Alexandra e também o Anderson, vivemos um momento bastante atípico, um momento realmente nunca visto, né? As demandas estão sendo, pelo menos da nossa parte aqui, enquanto alguns setores aí praticamente paralisados, mas da nossa parte a gente está recebendo muita demanda, né, por conta exatamente das dúvidas que estão existindo, também das confusões, não é? E o momento inspira assim muita serenidade, muito cuidado, muita calma, né? Esse aí, pelo menos, são as primeiras recomendações que eu estou dando para os nossos clientes, inclusive amigos, né? Porque você vê desde, por exemplo, situações onde, por um risco, por um erro, né? A empresa, num momento tão crítico como esse, por exemplo, ele perde a inscrição estadual, ou ele tem a suspensão da inscrição estadual por um erro, por exemplo, cometido. Então, esse momento, embora tenso, a gente também tem que tomar cuidado. O fisco, por sua vez, né, informações que eu tenho, também está surpreso com tudo isso. Então, atividades, por exemplo, das unidades fiscais, elas estão sem atendimento, né? Muitas unidades, por exemplo, que você tinha 20 funcionários trabalhando, hoje você só tem 3, 4. Então, não tem atendimento presencial, o atendimento é tudo feito via virtual, através de e-mails, né? Através de remessa de documentos, através de mídias, né? Então, é um momento realmente que inspira-se bastante cuidado. Não tem realmente, como a Alexandra comentou, por parte, pelo menos do governo estadual, né, relativo ao ICMS, nenhuma medida de postergação de impostos, né? Pelo menos até o presente momento, não existiu nenhuma medida nesse sentido. Esperamos que o governo seja sensível, né, com as atividades e realmente seja rápido, seja ágil, né, para que não se prejudique ainda mais esse setor tão importante no nosso país como é o setor empresarial, né, Marcelo? Exatamente. Perfeito. Obrigado pela apresentação de vocês. Então, eu já vou aproveitar, Manuel, que você abriu o canal aí. Então, em função da Covid, é ou não possível postergar esses pagamentos dos impostos estaduais? Não, pelo menos até o presente momento, a gente acompanha isso aí com a administração da Cefaz, não tem nenhuma manifestação do próprio governo estadual nesse sentido, né?
O que temos até o momento são somente medidas judiciais, né? Pelo menos eu já mapeei, existem 5 empresas assim, em nível Brasil, né, que conseguiram aí uma postergação do pagamento do imposto. Seria uma espécie de suspensão, né, inclusive dos impostos estaduais. Por conta que, como o governo federal decretou calamidade até dezembro de 2020, por conta disso, há uma interpretação por conta daquela medida do Ministério da Fazenda, né, de 2012, onde que se diz que nos casos de calamidade, né, os impostos estaduais, municipais, né, poderiam ser suspensos. Mas a verdade é que, pelo menos eu estou instruindo os nossos clientes que essa medida ela carece de uma regulamentação, né, e ela não existiu. Mas, por outro lado, em razão realmente que você tem uma situação de calamidade no país, os juízes, pelo menos nessas 5 demandas, nessas 5 liminares, eles foram sensíveis e concederam a suspensão do pagamento do imposto, né, Marcelo? Mas, efetivamente, sendo conclusivo, não temos por parte do governo estadual, ainda nenhuma iniciativa de parcelamento dos impostos. Tá. Só para complementar o que o Manuel falou, o Fiesp entrou com uma liminar ontem, no dia 30, não, anteontem, no dia 30, solicitando também a suspensão dos impostos federais para as empresas associadas. Tá? Então, também tem mais uma aí, Manuel, que foi colocada via entidade, né? Ainda não saiu nada, assim que se tiver alguma informação, eu volto com vocês. Acabei de checar. Perfeito. Complementando, o Sindicato dos Contabilistas também, junto à FENACOM, que é a nossa federação em Brasília, eles estão atuando para que isso ocorra, tá? Porque hoje as empresas que estão sendo beneficiadas somente ali na esfera federal são as do Simples Nacional. Então nós temos as empresas do lucro presumido e lucro real que além logicamente, das outras esferas aí de governo, mas eles também não têm aí um benefício em relação à postergação de impostos, tá? Então, assim, o Sindicato dos Contabilistas, ele está atuando em relação a isso também, pedindo essas prorrogações, ok? Diego, ele colocou uma pergunta aqui, Diego, se existe a possibilidade do cluster realizar uma ação conjunta referente à postergação de impostos federais e estaduais. Nós estamos preparando um documento de solicitação disso. Nós fizemos uma pesquisa, inclusive com os empresários, principalmente do cluster aeroespacial, que tem ICMS, tem outros impostos envolvidos na parte de manufatura. Mas a ideia é que a gente faça um documento sim para a gente tentar intervir com isso. Tudo bem? Só para responder você aqui. Christian, além da postergação, o ideal é o parcelamento. Eu vou aproveitar, Alexandra, e além dessa questão de postergação que a gente começou nas perguntas, e as medidas de desburocratização. Isso está efetivado, já está funcionando. Cortou um pouquinho que você colocou, mas tá. A gente já tem algumas medidas relacionadas. Todas as medidas relacionadas a mitigar os efeitos da Covid-19 são medidas de desburocratização, né? Enfim, ou você facilitar o acesso ao crédito, ou você trabalhar nas questões de tributo, e até questões operacionais de sistema, né? Eu tenho acompanhado muito de perto as medidas de comércio exterior, né, que foram medidas que impactaram a operação, e nesse caso de desburocratização ocorreu de forma imediata, por exemplo, na operação logística, na importação de produtos, com facilitação de documentos digitalizados,
que antes precisava ser original, licenças de importação que precisavam ser pedidas a alguns órgãos referente a alguns produtos estão suspendendo temporariamente a licença de importação, medidas de defesa comercial para produtos estratégicos de áreas da saúde, por exemplo, como às vezes você tem um antidumping, uma sobretaxa em algum produto, impede a importação de algum país, elas são suspensas temporariamente, reduções tarifárias de imposto de importação para produtos como da área da saúde também, né, foram reduzidas nesses últimos dias. Isso no âmbito de comércio exterior e no mercado interno, mas se a gente pensar no mercado internacional, a gente também teve algumas medidas em relação à certificação de origem, né, na exportação, e até no momento do desembaraço da carga, o processo está acontecendo antes da mercadoria chegar, por exemplo, para poder facilitar a operação. Então, essas medidas são medidas para desburocratizar o processo de uma operação de comércio exterior e que não falte nada ao Brasil, né, não tem desabastecimento. Mas eu tenho que ser honesta com vocês, já tenho sentido aí alguns setores, não só da saúde, que a gente já tem escutado em relação ao desabastecimento, alguns setores já estão com dificuldade de poder produzir porque está faltando matéria-prima. E porque o hemisfério norte não está produzindo, e a Europa também. Então, a importação realmente está limitada. Então, a gente tem um problema aí que começou quem não tinha estoque, realmente vai ter alguma dificuldade agora na importação. Anterior, assim, do cenário bem genérico do que a gente está vendo agora, né? Esses últimos momentos. Eu tive 2 reuniões hoje falando disso, né? De desabastecimento de 2 setores importantes. Então, a gente tem que estar atento. Talvez a gente algumas medidas em relação a isso vão ter que ser tomadas também, mas também de forma limitada, porque a gente depende muito do mercado internacional. O Anderson, vou colocar uma pergunta para você. Ok, a gente tem um monte de coisa aí, portarias rodando, normatização dentro dos bancos, dentro das próprias instituições do governo, do estado, do município, mas como você vê as empresas, principalmente as pequenas, as microempresas, as startups, se preparando, o que elas precisam fazer até que tudo isso seja normatizado e comece a rodar efetivamente? Olha, ontem eu tive uma reunião com o gerente da plataforma empresarial aqui de São José dos Campos, e assim, uma coisa que ele me alertou em relação a esses créditos aí que o governo, ele inclusive já empenhou isso, tá? Então, assim, o que eles estão fazendo agora é resolvendo como isso vai chegar, tá, para essas empresas, mas uma coisa que ele me alertou ali em relação à certidão negativa, tá? Porque apesar da gente ter normas aí que estão prorrogando o vencimento dessas certidões negativas aí por mais de 90 dias, tá? Existem aqueles débitos do passado. Então, assim, seria importante o pessoal se organizar para tentar pelo menos parcelar, porque hoje é possível você fazer esse parcelamento e ter essa certidão, tá? Seria uma certidão positiva com efeito negativo, mas que vai viabilizar esse crédito. Caso contrário, pode ser que ele seja barrado aí na análise de crédito, tá? Então, assim, eu acho que isso é fundamental nesse momento, o empresário rever essa questão das certidões, tá? Só vou até aproveitar essa sua fala, 5 minutos ou menos antes da gente começar a nossa conferência aqui, eu recebi uma ligação de uma empresa que podemos dizer que é até uma média empresa já, dizendo que deixou de recolher os tributos estaduais e agora não está conseguindo tirar a certidão negativa. Então, o que foi anunciado ainda não está efetivado, ok? Na realidade, a prorrogação do vencimento da certidão, ela ocorreu somente no âmbito federal. Então, essa empresa, ela está devendo para o Estado, pelo que você me falou. Então, ou seja, não tem prorrogação dessa certidão.
Ou seja, isso não aconteceu ainda. Apesar de que nós temos um decreto estadual que deixa eu até pegar aqui o número desse decreto, que ele está, na realidade, impedindo, tá, o protesto dessas empresas. Então, apesar dele não ser protestado pela falta do recolhimento do tributo, está aqui, ó, suspensão por 90 dias a partir de 1º de abril de 2020 do protesto de dívidas ativas de pessoas físicas e jurídicas, tá? É o decreto estadual 64.879 de 2020. Apesar dele não ter a certidão, mas ele não vai ser protestado, tá? Mas, assim, infelizmente, ele está sem a certidão. Se ele for pleitear uma linha de créditos dessa, ele pode ter negativa, tá? Então, ele precisaria estar recolhendo ou parcelando isso. Perfeito, perfeito. Eu queria complementar também um pouquinho do Anderson com relação a essa parte de crédito. Anderson, me corrija se eu estiver errada, mas o BNDES coloca ali para a parte de renegociação de dívidas a não exigência da CND. Né? Pelo menos isso é uma das medidas que foram tomadas pelo governo, a CND, para renegociação de crédito no BNDES. Então, se tem uma dívida que precisa ser renegociada, eles não estão exigindo CND. Isso confere? Porém, essas linhas do BNDES, pelo que eu entendi, são linhas destinadas para aquisição de equipamento, para aquisição, não para capital de giro. Parece que capital de giro vai ser a Caixa e o Banco do Brasil, e também os bancos estaduais de fomento, tá? Como é o caso da Desenvolve São Paulo. Então, assim, pelo que eu entendi ontem, em conversa com o pessoal da Caixa, eles, para essas linhas de crédito de capital de giro, acho que a própria Desenvolve São Paulo, eles continuam exigindo a certidão, tá? Então, assim, eu acho que vai muito ali da linha de crédito que o empresário vai precisar. Não, só mesmo para quem está renegociando uma dívida que já existe. Acho que para capital de juros é isso mesmo, tem razão. Só vai precisar realmente da certidão negativa. Menos nessa linha, né? Embora, assim, na minha opinião, né, é um problema muito sério. Eu entendo até que, devido à extrema gravidade, né, que o país está passando, as empresas, o risco, não é? Eu acho que o governo deveria ir até mais longe em relação a esses fatos geradores recentes, principalmente a partir do mês de março. Na minha opinião, quase que eu iria mais longe, Marcelo, seria pleitear, não é nenhuma suspensão, como do Simples Nacional, de 3 meses para pagar. 3 meses vai ser insuficiente, porque o empresário, quando chegar lá no mês de junho, julho, vai acumular do próprio mês e mais esses períodos anteriores, né? Eu entenderia que deveríamos fazer pleitos, inclusive para 6 meses para frente. Olha, se não é o caso de pleitearmos uma verdadeira anistia, não é? Porque o caso é muito grave, não é? Eu estou recebendo demandas, inclusive, de médias e grandes companhias, né, que não estão conseguindo pagar os seus impostos, sejam estaduais, federais, inclusive, e buscando medidas, inclusive judiciais mesmo, porque não está conseguindo pagar. E não adianta ficar aguardando, porque depois você tem a incidência de multas, né? Você tem a incidência de juros, né? E, pelo menos até o presente momento, o governo está insensível em relação a essas situações. Então, você tem que tomar todo um cuidado agora, até na tomada de empréstimos, né? Nessa adoção de dívidas, né? Por conta exatamente dessa falta de definição, infelizmente, dos nossos governantes, né? Então, as empresas elas têm que procurar ser rápidas também. Uma delas é realmente ou em nível de associações de classe, né, de entidades, né, mesmo como o Parque Tecnológico de Entidades, buscando medidas, né, seja em relação ao cumprimento da obrigação tributária principal, que é o pagamento efetivo do imposto, mas também as acessórias, né, porque você tem que continuar a ficar entregando uma série de obrigações acessórias com uma série de dificuldades
onde nem a Receita Federal está atendendo os contribuintes, nem o Estado, nem o próprio município, né? Então, eu entendo que essa suspensão não seria tão somente das obrigações tributárias, principal pagamento do imposto, mas também as acessórias, né? Os escritórios de contabilidade também estão sendo muito demandados para cumprir e está com dificuldade de cumprir, né? As empresas, né? Muitos funcionários em home office com dificuldade de execução dos trabalhos. Quer dizer, então o país vive um momento muito delicado e eu acho que nós deveríamos partir para algo até mais longe, né? Seria uma verdadeira anistia, porque tão já nós não vamos conseguir recuperar. Aliás, não vamos conseguir recuperar o que passou, né? Temos que pensar daqui para frente. Então, essa dificuldade, ela existe, e eu percebo também até do próprio fisco, né? E como o Estado, pela própria natureza de ser burocrático, ele é muito lento nas suas decisões, né? Então, a gente esperar uma agilidade é pedir demais, né? Eu que trabalhei lá, eu sei, e essa burocracia, não no sentido pejorativo da palavra, mas é importante que seja burocrático para que não tenhamos fraude, que os processos sejam transparentes, mas nesse momento ela acaba atravancando um pouquinho. E o empresário, ele busca, até por uma questão de sobrevivência, medidas mais urgentes. Então, o que eu diria hoje para o empresário? Em primeiro lugar, verifique, de repente, o que você pode fazer imediatamente para minimizar o pagamento do imposto. Se você tem direito a créditos, por exemplo, eu nunca busquei crédito de energia elétrica. Busque o crédito de energia elétrica para diminuir o valor do seu imposto, ainda que seja do passado, né? Busque o crédito de energia de telecomunicações, de PIS/COFINS, né? Situações de crédito acumulado, de ressarcimento, ou seja, são aquelas que é legal, é um direito que você tem, né? Que às vezes no passado você não exerceu esse direito porque o imposto não era muito, ou porque dava muito trabalho, ou alguma coisa nesse sentido, mas diante desse momento que nós estamos vivendo, enquanto não vêm essas medidas, em primeiro lugar, isso, né? E segundo, tentar evitar erros, porque na minha visão, né, em termos de futuro, como é que eu vejo, né? Você vê o fisco federal e o estadual hoje, né, com uma redução muito grande de funcionários, a verdade é essa, né? Nós não temos concursos já há muito tempo, e o fisco, por outro lado, ele está apostando muito no cruzamento eletrônico de informações. Então, essas informações hoje que estão sendo geradas, elas vão ficar armazenadas. Tudo bem que hoje você tem uma situação de calamidade, onde ninguém está vendo isso, mas passado esse período, daqui 6 meses, daqui 1 ano, se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal, mas você vai ter esse ato, você vai ter esse momento, né? Então, há que se tomar cuidado em relação a isso, eu diria, para os empresários. Se você percebe, por conta da sua atividade, que você vai ficar um certo tempo paralisado, 6 meses, 8 meses, peça, por exemplo, a suspensão da inscrição estadual. Entendeu? Porque você pedindo a suspensão, não tem problema nenhum, você pode retomar posteriormente. Enquanto isso, pelo menos as questões de obrigações acessórias, né, você fica em suspenso, você não fica com aquela obrigatoriedade. Então, são medidas práticas, né, no dia a dia, que você começa a cogitar, né, fazer um planejamento, verificar para onde ir, né. Então, Marcelo, o meu conselho nesse momento para o empresário, médio, pequeno empresário, né, é fazer uma avaliação com bastante serenidade, né, com calma, nenhuma medida precipitada, né. Vamos aguardar o movimento, principalmente do governo, na questão tributária, né, que eu espero que venham medidas assim efetivas, né. E quando eu digo efetivas, não é, olha, como essa do Simples Nacional, que no meu modo de ver foi uma medida assim muito ainda branda. Eu aguardo medidas assim mais fortes, tanto do governo federal como do governo estadual. Imposto de renda, por exemplo, né? Postergação
da declaração de entrega de imposto de renda, postergação do pagamento de imposto de renda a pessoas físicas e jurídicas, porque os empresários também são pessoa física, não é? E ele tem as suas obrigações para cumprir, e ele dependia de um fluxo de caixa que no momento não está sendo gerado, não é? Então, há que se ter uma sensibilidade por parte do governo, tanto federal como estadual e municipal, né? Então, esperamos assim, medidas mais contundentes, né, Marcelo, por parte dos nossos governantes. Bom, o Manuel já provocou todo mundo hoje agora. O Anderson, muitas das coisas que o Manuel trouxe com relação a medidas judiciais, muitas vezes são implementadas, mas principalmente por empresas um pouco de médio porte, de pequeno porte. Mas essas medidas, você enxerga que para as microempresas, para as startups, isso é factível? Assim, eu vejo que essas empresas, o ideal seria elas entrarem com essas medidas pelas associações de classe ou entidades, porque assim, nem sempre elas têm acesso a essa estrutura jurídica necessária que uma grande empresa teria, tá? Então, acho que a maior dificuldade seria essa, tá? Em relação à pequena empresa, ela adotar aí uma medida judicial. Seria o custo disso no momento que na realidade o fluxo de caixa dessas empresas já está muito comprometido, né? Então, essa é a minha opinião. Não sei se o Manuel discorda, o que ele acha disso. Como medida prática e efetiva, né? Eu queria algumas opiniões aí, próprio Anderson, Alexandra, Manuel, diante de toda essa avalanche de informações. O que, de forma prática, vocês têm como sugestão para as empresas no dia a dia para reduzir essa carga ou postergar essa carga tributária fiscal? O Manuel já começou começando, né, com a parte da suspensão da inscrição estadual, né? Acho que foi um ponto que ele tocou. Eu queria complementar, inclusive, do Manuel, porque eu concordo com relação a esse momento que a gente está passando. A prorrogação ela não é suficiente, né? A gente tem, por exemplo, a questão do Simples Nacional, de poder postergar os impostos federais só para a partir de outubro. Isso vai acumular para as empresas, né? E vai ter uma bitributação ali lá na frente em relação ao que vai ser devido também em outubro que a empresa estiver faturando. Então, acho que a prorrogação, tanto para empresas de Simples Nacional, lucro real presumido, ela acaba sendo um efeito paliativo, sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que olhar mesmo e através da entidades, representando setores e a indústria de uma forma geral, trabalhar de uma forma que pressione o governo a suspender de forma temporária o recolhimento dos impostos federais e do Estado, né? Acho que seria a melhor alternativa para esse momento que a gente está passando. Por outro lado, eu discordo do Manuel, mas eu acho que o governo tem feito muita coisa. Talvez por eu estar vendo outras áreas, né, olhando isso de uma forma colaborativa, inclusive na instituição, eu vejo que tem muitas iniciativas e que falta tempo também para sair dessas resoluções, que dá trabalho de uma forma interna. Não estou, de forma alguma, aqui defendendo o governo. Eu só estou querendo dizer que tudo está sendo olhado e a pressão tem que existir, mas eu acho que medidas importantes foram tomadas. Eu acho que esse foi um primeiro passo, a questão do Simples Nacional. Eu tenho a minha expectativa de que não a suspensão, mas a prorrogação também dos impostos federais deve acontecer para empresas de lucro presumido e real, que é o que a gente está trabalhando nessa pauta de forma bastante intensa. Mas a gente teve também a FGTS, que foi suspenso, que a gente não falou aqui. As obrigações acessórias, a gente teve algumas obrigações acessórias suspensas para processos administrativos, já tem uma portaria em vigor também
falando disso, vou buscar aqui para vocês. Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa olhar de forma otimista, porque também se a gente não olhar de forma otimista para esse momento que a gente está passando, acaba dificultando mais ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão dos impostos federais e do estadual é o que mais vai impactar as empresas nesse momento. Então, medidas como essa questão da inscrição estadual, e se as empresas realmente elas forem perceber que não vão estar ativas aí nesse momento e tiver a possibilidade de cancelar, isso vale a pena fazer de forma preventiva. Mas vale a pena também dar uma olhada nas legislações que já saíram e com base no interesse aí das empresas, da necessidade das empresas, do que já saiu para também trabalhar de forma planejada, como o Manuel falou, para que a gente possa ter um resultado melhor, ou mitigar isso de uma forma melhor, né? Acho que é isso. Eu acho que eu queria até aproveitar essa deixa, né? Acho que assim, estamos num momento difícil mesmo, acho que talvez muita estratégia, a gente não sabe o tamanho da crise ou o que está por vir, então talvez essas medidas de curto prazo tentam sanar aí, e vamos aguardar mais um pouco, porque, de novo, não se tem ainda a dimensão, né, nem uma expectativa. E sendo assim, o que eu queria puxar de vocês três agora no que a Alexandra falou. O que temos hoje? O que vocês acreditam que faça sentido para os nossos empresários e o desenho de como eu faço? Aonde eu vou, quem eu procuro, né, etc. Então, acho que a gente já fez um preâmbulo bem bacana, um overview, né, opiniões e também visões complementares. Mas o que tem hoje? O que a gente consegue colocar, vamos dizer assim, a mão na massa, né? Acho que eu queria puxar um pouquinho para esse lado aí, gente. Realmente, como nós estávamos comentando, eu acho que a primeira coisa, né, aquele empresário onde ele não tem uma visão tributária, né? Vamos ser práticos. Eu sou empresário, eu sou dono de uma startup, né? Ou um pequeno empresário, um MEI, por exemplo, e eu não tenho uma visão tributária, tenho certo receio. Primeira coisa, procurar um profissional habilitado, né? Procure um profissional que tenha condições de avaliar junto com ele, tá certo? De forma prática, o que pode acontecer, os riscos, né? O que você está pagando hoje, se você tem perspectiva em relação ao seu faturamento, como é que você está vendo o negócio, né? Porque às vezes você ficar postergando decisões não é aconselhável, e às vezes você está postergando porque você não tem domínio, né, da situação, você não tem domínio sobre a área tributária, e às vezes você, quando surge aquela situação lá na frente, um desafio, ele já está numa situação incontornável. Então, nada melhor que, tendo um contador, procure o profissional, né? Se aconselhar com ele, eu acho que é a primeira medida, né? Não tomar nenhuma medida precipitada. Segundo lugar, procurar evitar erros fiscais, né? Porque é um momento delicado que a gente está vivendo, então a gente está todo mundo muito tenso, todo mundo assim muito alterado, né? Com os nervos à flor da pele, então a possibilidade de erros nesse momento, às vezes ele acaba ocorrendo, seja na emissão de uma nota fiscal, seja na hora que você está recebendo uma mercadoria, perfeito? Então, todo cuidado nesse momento, ele é pouco, né? Eu recebi há pouco tempo, estava comentando com vocês, um cliente, era uma pequena empresa, a fiscalização passou em frente, olhou o prédio do lado que estava fechado em reforma, achou que era ele, foi lá e suspendeu a inscrição da empresa e agora, com tudo paralisado, ele está encontrando dificuldade de reativar a inscrição, né? Então, ou seja, todo mundo com os nervos ali, né, a flor da pele, e você tem que tomar muito cuidado. Então, primeira coisa, né, assim, muita calma, serenidade, consulta o contador. Segundo, verifique se você é um pequeno empresário, situações de aproveitamento de crédito que você possa ter, que de repente você pode aproveitar melhor, como eu falei, não é? Em relação aos impostos, tanto federais como estaduais, seja o PIS, seja a COFINS, né, seja a IPI, seja o ICMS. Né? Então,
eu tenho créditos, muitas vezes você tem direitos, né? Segundo, poxa vida, eu estava fazendo um parcelamento, Manuel, de imposto, já estava pagando uma dívida e agora eu já não sei mais se eu continuo pagando, é um parcelamento, se eu deixar de pagar esse parcelamento, vai haver um rompimento e o Estado, pelo menos no Estado, tanto federal também, o rompimento ele implica a dívida voltar à estaca zero, praticamente, né? Então, você tem que tomar um cuidado em relação a essa decisão. Então, antes de você tomar a decisão, busque, se for o caso, uma medida judicial, faça ela com muita calma, né, em relação a esses casos. Segundo lugar, eu tenho uma dívida. Eu já tive situações, por exemplo, de pessoas que me procuraram. Eu estava com uma dívida de 4, 5 milhões, né? Ele, quando fez o parcelamento, ele não tinha ideia, simplesmente parcelou, mas diante da dificuldade. Aí, na hora que você analisar a dívida, ele não tinha aquela dívida de 4, 5 milhões, né? Ele tinha uma dívida de 500 mil, 600 mil, que poderia ser reparcelado. Então, são hoje situações onde você também tem que se olhar para dentro, né? Você tem um ambiente todo externo, né? Ok, que merece ser observado, mas acho que também agora é o momento de você se voltar a analisar, né? Todos os fatores que estão relacionados com a sua atividade, né? Então, se eu tenho uma dívida, essa dívida é verdadeira, ela está correta, ela foi calculada, eu tenho condições de diminuir essa dívida, não é? Poxa, eu não vou conseguir pagar o imposto. Pô, mas você vai ter condições de pagar os próximos também? Porque, em sendo o caso, de duas uma, ou você pede uma suspensão de inscrição estadual, por exemplo, e até do CNPJ, né? E aguarda o melhor momento para você voltar, tá certo? Então, aguarda aí o melhor cenário para você não acumular mais ainda a dívida, às vezes até de obrigações, porque, às vezes, o primeiro movimento que o empresário faz é deixar de cumprir com as obrigações, né? Aí, essas obrigações, lá na frente, podem custar caro, né? Porque o fisco, muitas vezes a pessoa fala, mas se eu receber aqui, a fiscalização ela vai ser sensível, ela vai ser humana, né? Etc. e tal. E, infelizmente, não funciona assim, né? O fisco ele é obrigado, a atividade dele é uma atividade vinculada, está no Código Tributário Nacional, lá no artigo 151, então ele não pode agir com bom senso, né? Deveria, né? Mas a nossa legislação impõe a penalidade. Então, me desculpem, mas então o que eu comento é esse cuidado, então somente neste momento, né, do pequeno empresário, fazer uma análise, procurar, então, o contador profissional, procurar uma entidade de classe que ele esteja vinculado, né? Eu acho que nada melhor nesse momento você trabalhar em grupo, né, de forma coletiva com as entidades, né, do que você tentar trabalhar sozinho, né? Em último recurso, ok, sozinho, né? Mas eu acho que eu pelo menos, estou também nesse grupo de empresários, né? Nós também sentimos o baque dessa crise, né? Temos funcionários nossos que estão em home office, né? E com toda uma dificuldade que tem, embora a home office vinha vindo, né? Mas você tem aí até essa cultura, né, de como trabalhar dessa forma, né? Então, está sendo uma grande novidade para todos nós. Então, assim, eu acho que novidade, né, Marcelo, para todos, né, e muita cautela, né? Isso aí, desse problema todo, dessa crise, os empresários, eles vêm nos contatando aí, e assim, Anderson, a minha receita caiu, tá? E aí, o que eu faço, tá? Para manter a minha empresa viva, tá? O que eu sempre preguei é o seguinte, prejuízo, tá? Que é uma situação que as empresas elas vão ter, isso é inevitável, isso não mata a empresa, tá? Porém, o fluxo de caixa negativo, sim, tá? O fluxo de caixa, ele é letal, tá? Então, assim, qual que é a dica, tá? Para as empresas, elas tentarem controlar esse fluxo de caixa diariamente, tá?
e usufruírem de tudo que a gente tem até o momento, tá? Eu sei que não é suficiente, porém, como a Alexandra falou, já temos bastante coisa, tá? Que está ajudando bastante. Eu acredito que essas medidas elas vão serem faseadas pelo governo, tá? Porque a gente tem fases dessa crise, tá? Então, assim, o que a gente tem hoje para a empresa ela conseguir elevar esse fluxo de caixa, tá? Nós temos muita coisa ali trabalhista, tá? Que é a possibilidade do pagamento das férias no 5º dia útil, tá? E não como era anteriormente, que você precisava pagar isso com antecedência, então você pode postergar esse pagamento. Você hoje pode colocar os funcionários de férias sem pagar 1/3, tá? De férias, isso já ajuda bastante, isso vai poder ser pago até 20 de dezembro, tá? Então isso é importante, vai dar um fôlego aí para vocês. Vocês não precisam mais avisar o funcionário com 30 dias de antecedência, hoje pode ser 48 horas antes das férias. Então, ou seja, o movimento caiu, eu posso já avisar os funcionários e 48 horas depois colocar eles de férias, tá? Isso se aplica também para férias coletivas. Banco de horas, eu acho que o pessoal está usando bastante essa questão do banco de horas. Tinha gente com bastante banco de funcionários com bastante horas acumuladas, então o pessoal está descarregando isso nesse momento de home office. Eu acho que é uma coisa também bacana de se utilizar. Outra coisa que o fisco permitiu, tá? Você antecipar feriados. Esse tipo de situação também é permitido, o pessoal está podendo utilizar, tá? A questão do recolhimento do FGTS, as competências de março, abril e maio, que venceriam em abril, maio e junho, essas poderão ser pagas a partir de julho de 2020, tá? E poderão ser parceladas em até 6 vezes sem incidência de multa e juros. Então, ou seja, é importante não fazer esse recolhimento do FGTS, porque vocês vão poder estar pagando isso sem juros e multas lá na frente, tá? Isso vai reforçar aí o fluxo de caixa de vocês. Nós temos a questão do Simples Nacional, que as competências de março, abril e maio, elas foram prorrogadas para 20 de outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro, respectivamente. Então, ou seja, é um dinheiro aí que vocês vão poder estar contando aí no fluxo de caixa de vocês. Eu acredito que depois pode até ter um parcelamento. Hoje já existe, inclusive, esse tipo de parcelamento, tá? Então, assim, vocês não vão estar em dívida com o fisco e vão poder trazer esse dinheiro para o fluxo de caixa de vocês, tá? E basicamente é isso que dá para ser feito. E acredito que essa semana a gente ainda tenha 2 medidas importantes aí em relação à questão do fluxo de caixa das empresas, que é o financiamento da folha de pagamento, tá? Isso está no forno, já está para sair. E a outra questão, que eu acho que vai ser extremamente importante, é a questão da redução da jornada de trabalho, tá? Aonde o governo ele não está deixando o trabalhador desamparado. O empresário ele vai poder reduzir essas horas, consequentemente o salário, e, por outro lado, o governo ele vai complementar essa renda do trabalhador com o seguro-desemprego, tá? Então, eu acredito que isso vai sair aí nessa semana, tá? E muito provavelmente aí, daqui a uns 20 dias, aí a gente já consiga aplicar isso de forma definitiva, fora a questão dos créditos, tá? No banco que praticamente, assim, isso já está em andamento, eu vejo que mais aí uns 20, 30 dias a gente tenha reforços aí de linhas de créditos específicos para essa crise. Tá joia? Ou seja, Anderson, acho que deixa eu só ver se é unânime entre os três. Hoje a atenção especial é o fluxo de caixa, certo? O caixa é tentar aumentar ao máximo do tempo que você consegue sobreviver com o recurso que você tem e com isso ficar bem alerta a todos esses incentivos
para você, entre aspas, deixar de gastar o seu recurso para, com isso, aumentar o tamanho da sua pista, né? A gente fala muito isso na questão do conceito de startup, né? Aumentar a sua pista de decolagem, e você só tem uma maneira de aumentar essa pista, que é com dinheiro. Então, ficar em alerta com todos esses pacotes e medidas que estão vindo, financiamentos e etc., para que você consiga ao máximo poupar esse caixa, para que você consiga estender essa sua pista, certo? É isso que você, de uma forma, resumindo, vamos dizer assim, esse é o grande atenção que a gente tem que priorizar agora, né? Exatamente. Como eu falei, o prejuízo que a gente vai ter, isso não vai matar empresa nenhuma, tá? Tem empresas que vivem só com prejuízo, porém tem o fluxo de caixa sadio. Então, a ideia é essa mesmo, é economizar nesse momento com tudo que se pode, tudo que a gente tem aí de medida, o pessoal está usufruindo disso, tá? Para que não falte dinheiro lá na frente. Aí vai ficar complicado porque a gente não tem receita. Então, assim, precisa ter atenção total nesse fluxo de caixa. Bom, de qualquer forma, né, Anderson, todas essas prorrogações de pagamento, tudo isso tem que ser provocado para o contador, né? O pessoal tem que correr atrás e falar, olha, eu quero fazer parte desse grupinho que vai postergar os pagamentos. Isso aí não vai acontecer de forma automática, certo? Exatamente. Inclusive, os compradores estão tendo problema para gerar já o dado desse mês aí, porque o sistema do FIS do governo não está preparado. Então, assim, se você apurar hoje, ele está saindo a totalidade ali do valor devido e com vencimento original, e não o vencimento já que trata aí a medida do governo, tá? Que prorrogou o Simples. Então, assim, como eu falei, o negócio ele é faseado, tá? Saiu a legislação, aí depois saiu a normatização dela e agora está tendo adaptação aí dentro do sistema do governo para a gente conseguir atender, tá? Mas sim, precisa ficar atento, tá? Precisa ficar muito atento, conversar bastante aí com o seu contador, para que você consiga se beneficiar, tá? Porque uma vez recolhido, o fisco ele não vai devolver esse dinheiro para o empresário, tá? E também se você ficar na lista negativa, pode ser que venha uma opção que você não consiga acessar. Então é um caminho, uma linha muito tênue, né, Anderson? Então até aproveitar isso e depois a gente passar para a Alexandra vir aí com as dicas práticas dela. Você ou os outros indicam algum canal de informação? Porque, de novo, nosso WhatsApp é inundado de informações, a gente nunca vi tanto especialista em tudo, né? Então, a gente tem uma dificuldade de ter uma certeza da qualidade da informação. Você aí, por essa experiência que você tem como participante de entidades de classe, tem algum canal que você conseguiria indicar para a gente se manter atualizado? Olha, eu particularmente, tá? Eu vejo ali que o sindicato dos contabilistas, que é o Sescom São Paulo, eles estão bem, assim, inteirados e divulgando a realidade, tá? Até porque, como eu falei, quando sai algo no WhatsApp que é fake, o que acontece? Isso acaba batendo ali no consultor ou no contador, tá? Então, assim, eles estão tentando deixar de uma forma bem clara ali dentro do site do Sescom e tal, o que é factível e o que não é, tá? Para justamente não ficar esse bombardeio até em cima do profissional ali, porque muitas vezes o empresário ele vê aquela informação fake e ele vai questionar o contador. E muitas vezes ali que eu falo, duvidando até do profissional. Eu vi isso, saiu em tal lugar e aquilo não é realidade, tá? Ou, de repente, nós temos a legislação, mas não temos regulamentação, tá? Então, ali eles estão separando bem isso. Olha, isso saiu, tá? Porém, assim, não está regulamentado. Então, não tem como, a gente não tem como usufruir daquilo ainda, tá? Então, eu vejo que o Sescom é bacana e o pessoal da Fiesp, eles vêm fazendo um trabalho bem legal em relação a isso também, tá? Consolidando ali as normas. Então, eu acho que esses canais são bacanas. Legal. Antes de
passar para Alexandre, então assim, gente, eu acho que o que precisa deixar muito claro, pelo que eu estou acompanhando, não só nesse caso tributário, mas também financiamentos, linhas de BNDES, etc., que a gente tem que ter uma clareza de que são duas coisas. Uma coisa é o anúncio da medida, o empenho da verba. Depois vem uma parte mais de processo, que é operacionalizar isso. Então, ok, essa linha existe. E, normalmente, não é a mesma pessoa que executa. Né? Então, como você comentou, o BNDES solta o dinheiro, mas é a Desenvolve São Paulo que operacionaliza, ou um banco privado. Ou seja, precisa ter uma certa paciência, e aí eu falo de ter essa fonte de informações confiáveis, porque assim, eu estou, lógico, simplificando algo complexo, mas são dois momentos. Uma coisa é ter o benefício e depois tem a parte de operacionalizar. Como o Anderson comentou, que nem o sistema está pronto ainda. Então, ou seja, tem que acompanhar muito bem isso, né, Alexandre? Acho que isso é o que você também está acompanhando bem de perto, né, com o Ciesp, com a Fiesp, né? Os meus colegas falaram tudo, eu não tenho muito mais a acrescentar, não. Acho que a dica número 1 é procurar seu contador. Acho que todo mundo já entendeu isso, né? Para justamente entender do tipo da tua empresa, o que é possível fazer. Porque ninguém é melhor que o seu contador para entender o que você pode fazer dentro da sua empresa, porque ele cuida dela durante todo o ano. Então, acho que esse é o principal. E estar atento às medidas. As medidas são importantíssimas para a gente poder tomar consciência. Quem conhece e entende, vai atrás, sai primeiro e tem resultados melhores. E aí, com relação ao compartilhamento de informação, fontes, o Anderson comentou da questão da Fiesp. Sim, a Fiesp está fazendo. Eu tenho um documento que saiu hoje, e aí eu vou compartilhar com você, Alexandre, com você, o Marcelo, porque lá a gente coloca cada medida, cada proposta feita, cada medida implementada pelo governo e a análise do que não foi atendido na medida e o que precisa ser feito ainda, em cada situação, desde a questão de tributo, crédito e outras medidas. Então, esse documento eu acho que vai mudando, né? Ele vai sempre mudando por conta da dinâmica que a gente já tem, mas ele já te dá um contador e entender o que é necessário fazer nesse primeiro momento aí de organizar a casa. Legal, gente. Mas eu acho perfeita a colocação de vocês, mas isso o Anderson vai entender um pouco, porque com ele tem a proximidade lá do nosso ambiente da incubadora e da aceleradora. Não é obrigação do contador. Quem tem que ter essas informações também é o empresário, que a gente gosta muito de terceirizar, e quando é culpa, então, aí que a gente preferencialmente terceiriza a culpa, né? A gente comenta isso muito com os empreendedores lá do Nexus, que sim, o contador é quem também faz a parte legal da coisa, né? Acompanha, mas lembra que ele não tem só a sua empresa, então você também tem que ter domínio desses números, por isso o Anderson ajuda a gente lá no ambiente, né, Anderson, desde o dia 1, mostrar para eles a importância. É que, lógico, agora eu conheço 3, né, Anderson, mas antes eu conhecia talvez o Anderson só, que adora essa parte de contabilidade, de números financeiros, né, eu sempre tenho essa questão com o Anderson, mas o legal é isso, acho que mostra também que, como sempre, as empresas mais preparadas, as empresas que procuram um apoio, como vocês falaram, vão enfrentar aí de um jeito mais, entre aspas, mais fácil, né? Assim. Sim, e assim, o que eu falo, o empresário ele tem que ter também a consciência que o contador, muitas vezes, ele acaba sendo surpreendido pelo governo, tá? Então, assim, é uma parceria, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, a questão das lotéricas. Foi uma loucura, porque as lotéricas, nós tivemos aí decretos falando que as lotéricas, elas podiam funcionar, tá? Nesse momento aí de quarentena. Aí o que aconteceu? A Caixa Econômica Federal sugeriu essas lotéricas de fecharem, tá? Os municípios começaram a decretar ali que elas tinham que fechar. Aí o que aconteceu? Nós tivemos um monte de lotéricas que acabaram dando férias coletivas aí para os funcionários. Aí o que aconteceu? O governo federal foi lá, dias depois, baixou uma norma falando que a lotérica era considerada como atividade essencial e mandou reabrir todas as lotéricas.
Aí o que acontece? A pessoa já estava de coletiva, então foi uma loucura. Então, muitas vezes, assim, o próprio contador, juntamente com o empresário, ele fica no meio desse fogo cruzado, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, estamos juntos aí para atravessar isso, tá? Eu acho que o momento agora é parceria. Perfeito. Bom, pessoal, Alexandre, alguém mais tem alguma consideração aí? A gente não queria se estender muito com o webinar, mas estamos abertos aí à questão das perguntas, mas eu gostaria de deixar para vocês aí, se tem mais alguma questão que a gente deveria colocar. Gente, por mim tá ok, eu só queria completar essa parte do apoio, né, tanto do Nexus como do próprio escritório de negócios, do parque, né, tecnológico, para conectar não só com as 3 pessoas que nós estamos trazendo, mas sim apoiar vocês nessas dúvidas, né, Marcelo? Acho que esse é um recado aí institucional, né? Não, perfeito. Bom, eu acho que a questão principal aqui é não fica lendo o WhatsApp e nem tentando entender as portarias e se mexe. Sai, é o TBT, né? Tira a bunda da cadeira e corre atrás que o negócio tá pegando. Não fica esperando porque tá uma confusão total, né, de informação, então corre atrás e começa a se movimentar para fazer com que você passe o menos arranhado possível desse momento que a gente está passando. Bom, eu quero agradecer, vou deixar as considerações finais aí para vocês. Novamente, passo primeiro para a Alexandra, depois Anderson e Manuel. Tudo foi falado aqui, não tenho muito mais a complementar. A dica é essa mesmo, faça do seu computador seu melhor amigo e é isso. Vamos ficar atento às medidas e a gente trabalha sempre junto. O que tiver de novo acontecendo, a gente vai estar passando, vai informando e mantendo aí as empresas atualizadas para passar por esse momento da melhor forma possível. E eu estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Agradecer aí o Parque Tecnológico, o Escritório de Negócios. Eu acho que a gente abordou de uma forma bacana o que é possível, tá? Estou aí à disposição. Vai sair bastante coisa pelas próximas semanas, então essa confusão vai aumentar mais ainda. Por isso essa importância de procurar os canais, como vocês falaram, tá? Que tem a informação ali verídica e cuidado do fluxo de caixa, tá? Eu acho que a palavra agora é fluxo de caixa, fluxo de caixa, fluxo de caixa. Tomar cuidado com isso porque é uma coisa que tá assim, que vai pegar, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso e olhar pelo menos aí uma vez por dia, essas previsões. Muito obrigado a todos. Valeu, Anderson. Essa parte, parabenizar uma vez mais Marcelo, Escritório de Negócios, Alex, Carlos, a todos que nos ouviram também, né? Agradecer imensamente. Eu acho que a mensagem hoje, assim, a gente tomar bastante cuidado, o Marcelo falou diversas vezes e eu concordo que é muito cuidado com as informações, todos nós estamos recebendo de muitos grupos, muitas informações sobre tudo, né? Agora, a qualidade da informação, há que se tomar muito cuidado com a qualidade da informação, a gente levar aos nossos líderes, aos nossos políticos, às nossas entidades, né? As nossas dores, né? Que nós entendemos. Eles também precisam também de sugestões, né? A gente que já trabalhou no governo, muitas vezes também é aquele caos, o caos está lá também. Então, uma ideia vindo, né? Uma boa ideia, ela é receptiva, ela é bem aceita. E eu sinto, por exemplo, tá, Marcelo, que eu comento, né? No Vale do Paraíba, por exemplo, nós temos 5 bilhões de reais de créditos de ICMS, por exemplo, né?
Isso é algo, por exemplo, que poderia ser pensado pelo governo estadual em transformar isso em uma forma de monetização junto até com as próprias startups, né? Você trabalhar esse valor que hoje é um direito que as companhias têm, e elas têm muita dificuldade, junto ao próprio governo estadual, de fazer valer esses recursos. Por outro lado, você tem essas empresas hoje em dificuldade. Então, eu acho que nós temos essa responsabilidade, né? Cada um na sua área, os engenheiros, os contadores, o advogado, os especialistas, né? Os líderes, né? Como vocês, Marcelo, né? Alex, né? A gente levar para os nossos políticos regionais, os nossos líderes, sugestões também, né, que existem e podem ser trabalhadas, pelo menos para minimizar os efeitos disso tudo, enquanto a gente ganha tempo para conseguir ultrapassar esse momento crítico, né, que logo ele vai passar. Né? Eu acredito também muito nisso. Acho que é uma questão de tempo, a gente está ultrapassando. Então, como disse o Alex, a gente ter pista, né, a gente ter um espaço aí para a gente ganhar esse fôlego e a gente retomar. Então, todo cuidado, e eu desejo aí também boa sorte, muito sucesso para todos, né? E nos colocamos também da mesma forma à disposição que a gente puder estar saneando alguma dúvida, algum esclarecimento, sabe? Sem compromisso nenhum, pode contar conosco, tá? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Valeu, pessoal. Só lembrando que amanhã, às 10 horas, o pessoal que está plugado aí, amanhã às 10 horas a gente tem um webinar também, só trazendo assuntos e questões das resoluções trabalhistas, tá? E na quinta-feira, às 4 horas da tarde, nós temos um outro webinar só trazendo questões de financiamentos, de fomento, que foram anunciados aí por conta do Covid-19. Ok? Alexandre, bom, muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, até mais. Até mais. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.